Boa noite. O tema de hoje é o capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. A gente vai falar sobre os itens 1 e 2. E aí, para a gente começar a nossa harmonização, eu selecionei aqui o item, um capítulo do livro Pai Nosso, pelo Espírito Meimei, psicografia do Francisco Cândido Xavier. O título dessa mensagem é Lembranças. Então a gente vai ler essa mensagem agora, que começa assim: O mundo em que vivemos é propriedade de Deus. Devemos agradecer as bênçãos de nosso Pai Celestial todos os dias. O coração agradecido ao Senhor espalha bondade e alegria em seu nome. Jesus rendia graças a Deus, auxiliando o próximo. A natureza diariamente glorifica a divina bondade na luz do sol, na suavidade do vento, no canto das aves e no perfume das flores. Quem ajuda as plantas e os animais revela respeito e carinho na criação de nosso Pai Celestial. Devo ser bom para com todos, porque Deus tem sido infinitamente bom para comigo, em todas as ocasiões. Quem trabalha com alegria mostra reconhecimento ao céu. Cooperando de boa vontade com os outros, estaremos servindo a Deus. É uma mensagem bem singela, né? Mas eu achei bem bonita, né? Bem marcante para a gente começar essa noite de hoje, essa conversa, essa reflexão sobre o capítulo 6 do Evangelho. Então, para a gente iniciar o trabalho da noite de hoje, a gente vai fazer a nossa oração e dar início, então, a essa palestra. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus por estarmos encarnados nessa experiência de vida, passando por bons e maus momentos, não maus momentos, mas momentos de experiência, momentos difíceis, mas momentos alegres também, e todos eles são para o nosso crescimento espiritual. Então agradecemos essa oportunidade de aqui estarmos encarnados, agradecemos as bênçãos de nosso Pai Maior, agradecemos a toda a espiritualidade amiga que sempre está presente conosco, nos auxiliando, nos abençoando, mostrando os caminhos, que o nosso Pai Maior possa iluminar os nossos pensamentos nessa noite de hoje, para que possamos, nessa palestra, tentar passar esses ensinamentos de Jesus, que Jesus colocou à nossa disposição. Que o Senhor fique conosco, que abençoe a todos que estão presentes também, à distância, mas juntos, no pensamento, no coração, que possamos compartilhar dessa ceia do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e possamos aprender sempre um pouco mais com as palavras do Mestre Jesus. Fique conosco, graças a Deus. Bom, como eu falei, então a palestra da noite de hoje é sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai falar dos itens 1 e 2. E aí eu vou ler um trechinho para a gente começar essa reflexão, que é o item 1, que é uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, e depois uma breve explicação do Evangelho de Kardec. Então, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são as palavras de Jesus, palavras bem conhecidas, convidando a todos nós a seguirmos os seus ensinamentos, e com isso, né, com esse convite também, ele faz, de certa forma, uma promessa, né, que é o fato do nosso fardo se tornar mais leve.
Vamos ver a explicação e depois a gente vai desenvolver um pouquinho mais essa explicação do Kardec, né? Está lá no item 2, que segue logo em seguida, né? Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após essa vida ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Então, o que está sendo colocado aqui, né, de forma bem clara, que a gente vai tentar desenvolver um pouquinho mais. Esse capítulo, de certa forma, esse item especificamente, ele tem muito a ver com outro item lá do capítulo 2 do Evangelho, que fala sobre o ponto de vista. Na realidade, grande parte do sofrimento, das amarguras, das angústias que a gente vivencia dentro da nossa mente, ela tem a ver com a forma como nós enxergamos a vida, a forma como nós enxergamos os fatos que surgem na nossa vida, tanto os fatos bons quanto os fatos que trazem, de alguma maneira, algum nível de sofrimento. Ou seja, esse sofrimento ele pode ser ampliado, né? O sofrimento existe, a dor existe, mas ela pode ser ampliado pela nossa mente ou pela forma como a gente enxerga aquilo que a gente está passando, né? Isso é interessante, e aí a gente vai falar algumas histórias aqui para tentar ilustrar o que eu estou colocando, né? Primeiro, tem uma história oriental que é sobre um barco, um homem que ele vai pescar, e aí ele entra no seu barco, sai pelo rio, e de repente, no meio daquela pescaria, o tempo fecha, vem uma névoa que dificulta a visualização, né, do que está em torno dele. E aí ele vê, né, de forma indistinta, que está fechado o tempo ali, ele vê um vulto se aproximando e ele percebe que é um barco se aproximando rapidamente, descendo o rio, e ele começa a ficar apreensivo porque o barco vai se chocar com o barco dele, né? Ocasionando um acidente. Da apreensão, ele começa a gritar e aí começa a sentir raiva, porque aquela pessoa que está vindo no barco, dirigindo o barco, digamos assim, ela está sendo irresponsável, né, a ponto de colocar em risco a própria vida dele e provavelmente da outra pessoa. E aí o barco, mesmo assim, ele gritando, vai se aproximando, ele fica cada vez mais angustiado, com mais raiva, com mais aflição contra aquela pessoa que está dirigindo o barco. E aí o barco passa ao lado dele e ele consegue ver que, na verdade, o barco não tem ninguém, né? O barco não colide, passa próximo. E aquela indignação, aquela raiva, ela passa. Na verdade, não havia ninguém, né? Se houvesse alguém, a indignação continuaria. Então a gente percebe que, na realidade, o ponto de vista, né, a raiva, ela surge porque ele associou o barco com alguém que dirigia aquele barco, com alguém que dirigia de forma irresponsável. Como não havia ninguém, não havia motivo também para a raiva. Então a gente percebe que o ponto de vista muda a nossa perspectiva, os nossos sentimentos. Tem uma história também, que eu acho que eu já contei, não lembro se na palestra aqui, né, numa dessas palestras, mas em alguma outra eu já contei, que a história é a seguinte história, né? Quando a gente olha para o passado, determinadas situações, muitas vezes aquilo que a gente vivenciou, a gente sentiu de uma maneira e hoje a gente percebe de uma forma completamente diferente. O nosso ponto de vista mudou, né? Então eu dou o exemplo de um caso que eu vivenciei, mas é um caso comum que provavelmente todo mundo já vivenciou, né? Ou situações parecidas, né? Em que quando eu era criança, minha mãe fez um bolo de aniversário para o meu irmão e ela falou para a gente não ficar, não brincar ali, né? Perto do bolo, porque provavelmente ela já estava prevendo
que iria acontecer alguma coisa. Mas a gente era bem criança, né? A gente continuou a nossa brincadeira e numa dessas brincadeiras, correndo, né? A gente esbarrou na mesa e o bolo caiu. Obviamente que aquilo gerou um estresse muito grande, tanto para minha mãe quanto para nós, porque nós ficamos de castigo, né? O chinelo correu solto, né? E ela ficou com muita raiva. E nós também, por tabela, por depois ficarmos de castigo, né? Isso naquele momento. 30 anos depois, lembrando dessa cena, é, a gente até ri, né? É uma coisa relativamente leve. Por quê? Porque na realidade a gente está olhando não pela perspectiva do momento, mas a gente está olhando pela perspectiva de uma vida inteira. Quando eu olho aquele momento, né, eu não estou olhando só o momento em que eu fiquei de castigo, mas eu estou olhando também toda a vida da minha mãe dedicada, por exemplo, a mim, né? Tudo que ela fez por mim. Então, aquele momento, ele fica muito pequeno, é muito singular. Ele está ali no passado, mas ele se perde no meio de tudo aquilo que tem um significado afetivo muito maior. Então, quando a gente fala do ponto de vista, que é uma mensagem que está também no Evangelho, lá no capítulo 2, a gente está falando de encarar as coisas que acontecem conosco de uma perspectiva diferenciada, de uma perspectiva mais espiritualizada, de uma perspectiva que o Espiritismo nos ensina quando ele fala, por exemplo, que nós somos um espírito imortal. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a morte, ela não deveria ter, pelo menos, um peso tão grande quando se compara com aquele que olha a morte como o fim de tudo. Porque nós, espíritas, não acreditamos que a morte seja o fim de tudo. É o fim do corpo físico, mas algo permanece, que é a nossa essência, que é o nosso espírito. Então, a gente olhar do ponto de, né, com essa perspectiva espiritual, olhar, por exemplo, para as pessoas, entendendo que as pessoas elas erram tanto quanto nós, que têm as suas imperfeições e que nós não devemos ter um julgamento tão pesado, porque nós também erramos, isso ameniza a nossa forma de olhar e de passar e de vivenciar determinadas situações. Porque se a gente não tiver essa perspectiva, a tendência é a gente sofrer demais, sofrer muito com as coisas pequenas, com os pequenos percalços, com as pequenas dificuldades da vida. Então, às vezes, uma pessoa passa por nós e não dá bom dia, boa tarde, boa noite, a gente fica remoendo aquilo e fica criando, inclusive, situações, criando situações como, por exemplo, fazendo o prognóstico, a pessoa não falou comigo porque ela está com raiva de mim ou porque ela não gosta de mim, quando na verdade muitas vezes ela pode ter simplesmente não dado bom dia, boa tarde, boa noite, simplesmente porque ela estava tão preocupada com uma situação que ela estava vivenciando que ela estava inclusive fora daquele contexto, ela não estava enxergando nada à sua frente, né? E aí a gente faz um julgamento e aquele julgamento a gente fica remoendo, criando algo que na realidade muitas vezes não existe, ou aumentando aquilo, né? Então, por que eu estou falando isso, né? Quando Jesus traz essa mensagem e todos os ensinamentos dele, por exemplo, do perdão, que a gente vai falar mais à frente, né, um pouquinho, sobre o perdão, sobre amor ao próximo, ele está falando, convidando também a gente a olhar a vida sob uma nova perspectiva, para que o nosso julgo, as nossas dificuldades que nós passaremos, seja um pouco mais leve. Tem a questão 921 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, né, faz uma pergunta que é o seguinte: o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa, né, uma felicidade na Terra relativa? E os espíritos respondem que o homem é quase sempre o artífice de sua própria infelicidade,
Quase sempre nós fabricamos a nossa infelicidade, né? Então os espíritos continuam praticando a lei de Deus, né? Ele ou nós podemos poupar-nos de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. A gente sabe que a felicidade plena, perfeita, né, é uma condição de espíritos também que já chegaram à perfeição. Mas nós podemos melhorar muito a nossa vida, melhorar muito as nossas experiências e tornarmos o nosso fardo muito mais leve do que geralmente nós criamos, em termos de peso, de dar um peso a determinadas situações, né? Então, como que os ensinamentos de Jesus podem melhorar a nossa vida? E aí tem a ver com o capítulo anterior, né? A gente está falando do capítulo 6, mas o capítulo 5 fala das aflições. E fala que existem duas causas das aflições, né? Causas passadas, de coisas que fizemos e que de alguma maneira retornam à nossa vida para um novo aprendizado, e causas atuais, né? A gente vai falar mais das causas atuais. Então, os ensinamentos de Jesus, eles podem melhorar a nossa vida, ensinando a não causar mais problemas, para a gente não causar mais problemas para a nossa vida, e ensinando a superar os problemas que a gente vai vivenciar, tem que vivenciar, de alguma maneira, e tornando esses problemas mais leves. Vamos dar alguns exemplos, né? Que também a gente vai pegar, pensar, né? Pescar algumas coisas alguns trechos do próprio Evangelho segundo o Espiritismo e, obviamente, dos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes, a gente não passa por determinadas situações com a tranquilidade que nós deveríamos passar. É claro que determinadas situações nos desestabilizam, que nos causam angústia, sofrimento, mas na realidade a gente tem que tentar sempre voltar a esse ponto de equilíbrio com a reflexão e também exercitando o nosso sentimento de benevolência, de perdão, né? E aí, no capítulo 9, por exemplo, tem uma mensagem que fala sobre a cólera. Não vou falar de todos os sofrimentos que nós potencializamos, mas de alguns que são comuns, como, por exemplo, a cólera, a raiva, né? Pessoas que muitas vezes elas explodem por qualquer motivo. Então, no capítulo 9, tem uma mensagem, um trechinho que eu separei que fala sobre a cólera, que é o seguinte: se a pessoa né, que frequentemente se encoleriza por qualquer coisa, né, se essa pessoa pensasse que a cólera não serve para nada, que altera a saúde, compromete até a sua vida, ele perceberia que é a sua primeira vítima. Mas existe ainda uma consideração que deveria detê-lo, o pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o cercam. Olha que interessante, né? Essa reflexão do que está lá no Evangelho, no capítulo 9, sobre a cólera. A cólera, a gente sabe, né, que a raiva, o ódio, a amargura, o rancor, ele gera reações físicas, né? A gente produz determinadas substâncias e essas substâncias vão repercutir no nosso corpo, na nossa mente e no nosso corpo, inclusive acelerando o batimento cardíaco, podendo aumentar a pressão arterial. Se isso for frequente, a gente pode ter até problemas crônicos de saúde, né? A gente sabe sobre isso, a ciência sabe sobre isso, a espiritualidade já fala, não só o espiritismo, há mais de 100 anos fala sobre isso, mas religiões tradicionais há mais de 1000 anos falam sobre isso, né? Então a gente já sabe, né, que esses sentimentos eles nos fazem mal, inclusive fisicamente, espiritualmente e fisicamente. Mas ele fala também nessa mensagem que um sentimento desse, como a cólera, a raiva, ela também torna infelizes todos aqueles que o cercam. Porque no momento da raiva a gente fica cego até mesmo em relação àqueles que nós amamos. Nós amamos aquela pessoa, mas no momento da raiva nós somos como uma árvore espinhosa que machuca o outro também. E isso nos afasta do outro, ou o outro se afasta de nós, ou no momento posterior, quando cai a nossa ficha, a gente percebe que não precisava chegar a tanto.
a gente percebe que o nosso amor por aquela pessoa é maior do que o rancor. O rancor foi um momento ali, né? Então, a cólera, a raiva, ela gera um sofrimento para o outro e para nós que muitas vezes pode ser minimizada por nós mesmos, se nós soubermos ter uma atitude mais equilibrada também. Uma outra questão que está no Evangelho, também no capítulo 5, que é o seguinte, a falta de discernimento, a falta de equilíbrio de nós, né, em relação a determinadas situações que muitas vezes nós extrapolamos em relação a determinadas condutas. E aí ele fala o seguinte, né, um trecho que eu selecionei: quantas pessoas arruinadas pela falta de ordem, de perseverança, pela má conduta por não terem sabido limitar os seus desejos. Quantas doenças e enfermidades são resultados da intemperança e dos excessos de todo gênero. Então, muitas vezes a gente comete determinados excessos, né, de bebida, de comida, da sexualidade desenfreada, e isso tem consequências também, novamente, para nosso espírito e para o nosso corpo também, né? Se eu cometo excessos demais, comida, bebida, como eu falei, sedentarismo, né? Quando eu não exercito o meu corpo adequadamente, isso vai ter uma consequência mais à frente. E essa consequência, em geral, né, a gente vai perceber no momento, por exemplo, da velhice, em que já há uma limitação natural do corpo, e se a gente não cuidou da nossa saúde ao longo da nossa vida, isso vai ser potencializado lá na frente e vai nos trazer sofrimento. Um sofrimento que muitas vezes poderia ser minimizado também, né? Então, o Evangelho também fala um pouquinho sobre isso. A questão do estresse, né? Muitas vezes a gente vive uma vida pautada em buscas materiais, né? Não que o estresse não faça parte, não deva fazer parte da nossa vida. Obviamente, em determinados momentos, né? A gente vivencia a ansiedade. A ansiedade ela pode até nos impulsionar para frente, num certo aspecto. O problema é a ansiedade constante, é essa busca constante por coisas materiais que o próprio mundo coloca para a gente, né? Hoje a sociedade ela exige muito das pessoas que elas estejam sempre na frente, que nós sejamos sempre melhores do que o outro, quando na realidade muitas dessas necessidades são necessidades falsas. São necessidades forjadas, de certa forma, pela própria sociedade de consumo para que a gente consuma cada vez mais e a gente acaba acreditando nisso, que o nosso valor ele é estipulado, é baseado em quanto a gente consegue nos cercar de coisas materiais. E isso gera muita ansiedade. E na realidade, o que a gente precisa basicamente na nossa vida, obviamente que a gente precisa de coisas materiais para a nossa sobrevivência. É importante que a gente tenha um teto, né, para poder nos proteger do frio, do calor, né? É importante que a gente tenha a nossa alimentação, isso é importante, né? Mas nós extrapolamos isso. Então nós queremos o luxo, nós queremos o reconhecimento das pessoas, quando na realidade a gente precisa mais do afeto, do amor das pessoas que a gente ama. A gente precisa dessa troca amorosa com as pessoas, né? E aí a gente vai em busca de coisas materiais e esquece desse afeto. É o excesso de trabalho, que a gente esquece dos filhos, da esposa, das pessoas que a gente ama. É o excesso da necessidade, por exemplo, de uma autoafirmação ou de elogio constante ou de ser curtido numa página do Facebook, né, pelas pessoas. Então, tudo isso vai gerando um estresse desnecessário e, consequentemente, também sofrimento. Então, novamente, a gente lembra as palavras de Jesus, quando ele diz:
né, que a gente acabou de ler também no iniciozinho. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, esse ensinamento, os ensinamentos de Jesus, né, eles servem justamente para dar uma nova perspectiva à nossa vida, a verdadeira perspectiva à nossa vida. Uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, que não dependa tanto da transitoriedade das coisas materiais, por exemplo, né? Para que a gente tenha uma nova perspectiva em relação ao nosso corpo, em relação à nossa vida, em relação às questões relacionadas à morte, à perda, inclusive, de entes queridos, para que isso se torne leve. Esses ensinamentos têm o poder de tornar mais leve. E isso ainda foi potencializado pelos ensinamentos que o Espiritismo trouxe também sobre algumas leis divinas, né? O Espiritismo ele reforça os ensinamentos de Jesus e traz mais algumas informações que são essenciais para nós que vivenciamos o Espiritismo, acreditamos na mensagem, né, trazida pelos Espíritos, da codificação, são mensagens importantes para que a gente possa ter mais equilíbrio na nossa vida, no nosso cotidiano, e ter essa perspectiva de futuro também, que aí nos coloca uma nova dimensão, um novo olhar sobre a vida. Isso é importante também, né? Então, essa mensagem do Cristo, né? Vinde a mim todos vós, ou todos nós que estamos aflitos e sobrecarregados, que Jesus vai nos aliviar. Se a gente tiver confiança nisso, essa mensagem ela tem um poder muito grande de transformar a nossa vida. E aí está aí o Natal, né? A gente está há 2 dias do Natal, dia 25, que comemora o nascimento do Cristo, e é um momento importante para a gente fazer também essa reflexão, né? Da necessidade que nós temos de vivenciar esses ensinamentos, de deixar com que Jesus nasça no nosso coração. Nascer no nosso coração é comer do pão e do vinho que Jesus nos oferece, que nada mais é do que esse ensinamento, ou melhor, esses ensinamentos de Jesus, principalmente o ensinamento de amar ao próximo, que aí a gente vai falar um pouquinho mais como tornar o nosso fardo mais leve. E aí a gente entra nessa mensagem que, de certa forma, sintetiza os ensinamentos de Jesus quando ele diz: eu lhes dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E lá no capítulo 13 do Evangelho tem uma mensagem muito bonita também que fala sobre a beneficência, a caridade, o fato de o esforço ou o ato que nós fazemos de auxílio ao próximo. E aí a mensagem diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso nem pela indiferença. Então, o que está falando nessa mensagem? Que o ato de auxiliar o próximo, de ajudar o próximo, ele já causa em nós uma bem-aventurança, nos causa um sentimento, nos gera um sentimento positivo, né? Que ele chama aqui dos mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração. Ele nos dá alegria. E, consequentemente, quando nos dá alegria também, ele nos coloca, né? O fato de ajudar o próximo também nos coloca numa nova perspectiva, numa nova dimensão, uma dimensão mais feliz, mais alegre, né? E não só isso também, né? O fato de eu ajudar o outro significa que eu olho também para o sofrimento do outro. Eu presto atenção no sofrimento do outro de forma que esse sofrimento, de certa forma, ele me gere um sentimento de compaixão e, em seguida, um sentimento de me mover em relação a auxiliar o outro. Mas quando eu faço isso, eu me coloco de frente ao sofrimento do outro. E aí eu percebo também, nesse processo, não só que ajudar o outro é bom, mas eu percebo, eu coloco o meu sofrimento, o sofrimento que eu também vivencio, numa outra perspectiva, porque muitas vezes eu me deparo com um sofrimento maior do que o meu. Ou então, uma pessoa que às vezes está passando por uma dificuldade,
mas ela vivencia aquilo de forma muito mais leve do que eu vivenciaria, por exemplo. Então traz um ensinamento. Então essa possibilidade de ajudar o outro, ela é muito rica. Ela é muito rica não só porque traz essa alegria espontânea, natural de poder auxiliar o outro, mas também traz muitos ensinamentos para nós mesmos e muda a nossa perspectiva, muda a nossa forma de enxergar a vida, o sofrimento, a forma como nós vivenciamos isso. Então, quando Jesus ele ressalta a importância da caridade, isso não é à toa. Ela tem uma importância muito grande na nossa vida e a gente deve usar mais isso na nossa vida também, para que o nosso fardo seja mais leve. Então a caridade, ela na verdade, ela tem uma outra coisa também importante, né? Lá no Livro dos Espíritos também tem uma pergunta muito interessante que é tema de palestra frequente, né? Só essa questão que Kardec pergunta qual seria o sentido da caridade segundo a concepção de Jesus, né? E aí os espíritos respondem que a caridade, né, no conceito de Jesus, seria benevolência para com todos, que a gente falou um pouquinho agora, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então a caridade, ela envolve, além da benevolência que a gente falou, também a questão do perdão, que é importantíssimo para a nossa qualidade de vida, a capacidade de perdoar, né? De tornar o nosso fardo mais leve. Quando a gente dá o perdão, o nosso fardo se torna mais leve. E indulgência para com as imperfeições. O que significa indulgência para com as imperfeições alheias? Significa que a gente ter um olhar menos duro para com o outro. Porque esse olhar duro, esse olhar de julgamento, significa que a gente dá um peso muito grande. A gente olha para a imperfeição alheia, a gente fica remoendo essa imperfeição alheia, de tal maneira que isso vai gerando sentimentos de angústia, sentimentos de raiva, que nos fazem mal. Então, quando a gente olha sob outra perspectiva, uma perspectiva mais indulgente, mais leve, a gente olha, ele fez isso comigo, né? Ele errou comigo, né? Que a gente não quer dizer que a gente não tenha um devido julgamento das ações alheias, mas ele errou, assim como eu também errei em outras ocasiões e também fiz muitas vezes o mal para outras pessoas. Então eu não devo ter esse olhar. Eu devo perdoar aquela outra pessoa. Por isso que Jesus também ensina na oração do Pai Nosso, né? A oração que Jesus deixou, né? Pai, perdoai as nossas ofensas como perdoamos a quem nos tem ofendido. Que é justamente essa perspectiva da indulgência. E outra questão importante que a gente deve ter em mente também é a fé. A dimensão da fé. A fé também torna o nosso fardo mais leve. Tem essa capacidade. E aí a fé, a gente poderia também falar muito tempo sobre a fé, porque ela tem um poder, um potencial muito grande de tirar a gente dessa dimensão mais terrena, que muitas vezes a gente fica remoendo, sofrendo ali, e nos projetar para uma dimensão mais divina. Novamente mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa visão. A fé tem esse poder de nos tirar dessa condição terrena e nos colocar numa dimensão mais divina, sob uma perspectiva mais divina. Ela tem o poder também de nos trazer esperança. Tem um capítulo do Evangelho que também relaciona a fé com a esperança, porque está muito relacionada, né? A fé é essa capacidade da gente enxergar a bondade divina em todas as coisas a tal ponto que a gente percebe que Deus é tão bom que no futuro a nossa condição de sofrimento ela não vai mais se repetir, porque Deus vai nos tirar daquilo ali em algum momento. Basta a gente ter essa
paciência, né? A fé também ela vem junto com a paciência, vem junto também com outros sentimentos como a resignação, né? Então, no capítulo 19, que fala sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o poder da fé, eu também destaquei um trecho para a gente refletir, que fala o seguinte: porque em verdade vos digo que, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esse monte, passa daqui para colar, e ele passaria, e nada vos seria impossível. Na realidade, esse trecho, eu tirei um trecho que está repetindo as palavras de Jesus, né? Falando justamente sobre a fé. A fé, ela não só traz a esperança, mas ela também ela serve como um aglutinador de forças espirituais. Quando a gente tem a fé, a confiança em Deus, imediatamente a gente se conecta com forças espirituais superiores que vão agir na nossa vida. É importante a gente colocar que a fé não é acreditar que Deus vai fazer tudo o que a gente quer, né? Porque muitas vezes a gente coloca dessa maneira, que é uma maneira ilusória, né? Uma ilusão, a gente achar que Deus vai fazer tudo o que a gente quer. E a gente sabe disso, né? Porque muitas vezes o que a gente quer não necessariamente é o melhor para nós. Muitas vezes o que a gente quer, inclusive, é o pior para nós, né? Então, fé não é acreditar que Deus vai fazer tudo o que a gente quer. Fé é ter essa confiança que a espiritualidade ela vai se dedicar a você. Sim, né? Quando a gente vai num centro, num templo qualquer, mas num centro espírita, né? Na nossa religião aqui, certamente a espiritualidade, quando a gente vai, na verdade, quando a gente se conecta, né? Eu estou falando quando a gente vai, porque em geral a gente cria essa dependência, né, do espaço físico para a gente se conectar com a espiritualidade, mas a gente sabe, né, o próprio Jesus e o Espiritismo ele coloca isso de forma muito clara, que na realidade a gente não precisa do espaço físico específico para nos conectar à espiritualidade. Mas muitas vezes, pela nossa dificuldade de concentração, às vezes pela nossa falta de fé também, a gente precisa, né, desse espaço físico para reforçar a nossa conexão com a espiritualidade. E aí, quando a gente chega num centro espírita, a gente sabe que existem inúmeros trabalhadores espirituais. Se a gente tem boa vontade, se a gente tem fé, se a gente tem sinceridade no nosso coração, imediatamente aquela espiritualidade começa a trabalhar a nosso favor. E isso acontece de verdade, e a gente tem que ter essa confiança na espiritualidade. Confiança que a espiritualidade, a espiritualidade superior, ela vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance e faz, né? Tudo que tiver ao nosso alcance para melhorar a nossa condição, melhorar a nossa vida, melhorar a situação. É claro que a nossa concepção de melhorar, às vezes, é diferente da concepção da espiritualidade superior e da concepção de Deus, né? A gente vai falar rapidamente sobre isso mais à frente, né? Então, a fé é confiar que Deus vai te dar o que é melhor para você. Isso é fé. Então ela vem junto também, como eu falei, de certa forma com a resignação. E o que é melhor para nós, né? Na verdade é imprevisível. A fé é um mergulho no imprevisível também, né? Porque o que é melhor para nós depende da condição da nossa alma. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente relaciona muito com a questão da fé, do poder da fé, quando a gente passa por uma doença, por exemplo, né? E a nossa perspectiva é a perspectiva da cura física, né? E muitas vezes a gente precisa vivenciar algum nível de dor, algum nível de sofrimento, que não envolve necessariamente uma cura física ou uma cura imediata, por exemplo, né? A doença ou o sofrimento, eles trazem, quando a gente está conectado com
com a espiritualidade superior, eles nos trazem, na realidade, muitos ensinamentos, muitas vivências importantes para o nosso espírito, para a nossa alma, né? Às vezes isso é difícil, né? Em todo caso, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Primeiro, quando a gente passa por uma situação difícil, uma doença, por exemplo, a gente não quer a morte, mas a gente sabe que em algum momento a gente vai morrer, porque nós, fisicamente, nós não somos eternos. Espiritualmente, sim, mas fisicamente não. E, de fato, a espiritualidade, ela age na nossa vida, nos livrando de muita coisa. Principalmente aqueles que são mais velhos, né? Quando já passaram por inúmeras experiências, quando olham para trás, nós vamos perceber que inúmeras vezes, de fato, a espiritualidade nos livrou. Às vezes a gente nem tinha tanta fé assim, né? Provavelmente a gente não precisava passar por determinadas situações e a espiritualidade nos livrou. Seja um acidente, seja uma doença, seja uma experiência de violência em que você não sofreu uma lesão, alguma coisa assim, né? Então, se a gente olhar para trás, e aí eu falo os mais velhos porque já passaram por mais situações difíceis, a gente vai lembrar que muitas e muitas vezes a mão de Deus se estendeu sobre a nossa vida. Então, as experiências, né, em que a espiritualidade agiu nos livrando, certamente elas são muito maiores do que as experiências que a gente olha para trás. A gente passou por uma determinada dificuldade e a gente acha que a espiritualidade não agiu, mas ela também agiu, né? Mas muitas vezes determinada situação teve que se prolongar porque era necessário para a nossa experiência de vida como espírito, né? Só para a gente ilustrar, né, que a gente está falando bastante sobre a questão da fé, porque a fé tem essa capacidade de tornar o nosso fardo mais leve, né? Que é um exemplo do médium chamado Peixotin, né? Que é relativamente pouco falado até hoje em dia, mas foi um médium bastante famoso, principalmente numa época em que era mais comum a manifestação da mediunidade de efeito físico, né? E ele era um médium de efeito físico, inclusive nas sessões ele produzia, através da sua mediunidade, os espíritos, né, produziam a materialização de espíritos mesmo, né? E, em geral, as sessões de materialização dele eram voltadas para o tratamento, para a cura de pessoas e, fisicamente, inclusive, ele curou inúmeras pessoas, teve a oportunidade de cuidar e curar de inúmeras pessoas através da sua mediunidade de efeito físico, através de espíritos, né, que utilizavam a sua mediunidade de efeitos físicos. E aí tem até um documentário, né, sobre a vida do Peixotinho, com depoimento de familiares dele, filhos e tal. Perguntaram qual foi a maior cura feita pelo Peixotinho. Qual a maior cura que ele relatava, né? O próprio Peixotinho relatava, né? E os familiares falavam que ficou muito marcado uma situação em que, na verdade, não houve uma cura física, né? Foi uma jovem senhora que ela estava com hanseníase na época, não tinha cura, né? Não tinha tratamento. E aí ela vai numa dessas sessões e, se não me engano, ela é recebida pelo espírito materializado da irmã Sheila, né? E aí a irmã Sheila, ela fala para se vira para essa mulher, né? Fala, materializada, que ela estava pensando em suicídio, mas que ela não fizesse isso porque ela já havia cometido suicídio em outras 2 encarnações, em situações em que ela passava por uma dificuldade e a forma que ela pensava que iria se livrar era através do suicídio. E a mulher, provavelmente, ela percebe, né, aquilo tem uma repercussão e ela fala que não, dessa vez ela não vai se suicidar, né? E ela passa por aquela situação difícil, né,
limitante da doença que vai aos poucos debilitando, né, e causando lesões, inclusive. E aí o Peixotinho ele relata que uma vez, né, ele liga para aquela senhora, e aí pergunta como ela tá, né, e ela fala de forma sincera, inclusive alegre, né, que ela tinha perdido a visão e que isso para ela era muito bom porque ela não ia precisar ver as deformações que ela estava passando, né, naquele momento, naquele sofrimento dela, né? Mas na verdade ela não fala aquilo com amargura, ela fala aquilo com uma verdade, com uma alegria até, né? E o Peixotinho percebe que aquilo na realidade é uma cura espiritual, é uma cura daquele espírito, né? É um processo de cura. Então a cura física, ela não teria uma importância tão grande quanto aquela redenção, a redenção daquele espírito, a redenção daquela alma, a redenção de algumas encarnações em que ela falhou na sua missão espiritual. Então, quando a gente olha pela perspectiva que a irmã Sheila colocou, né, que primeiro, que aquela senhora, ela é um espírito que vivenciou vidas passadas e vai vivenciar outras vidas. Quando tira dessa perspectiva de uma única vida em que a pessoa acha que tudo vai acabar com a morte, quando a gente tira essa dimensão muito imediata, muito material, e coloca a dimensão do espírito, a nossa visão também muda. Isso é fácil? Não, não é fácil, mas por isso que Jesus está aí e o Espiritismo também, para nos ajudar nessa caminhada, nessa jornada, para nos tirar essa visão imediatista que o mundo, a sociedade, toda hora nos coloca, né? Toda hora nos chama para a materialidade. Então é um esforço constante que a gente deve fazer no nosso dia a dia, na nossa vivência, e entender também, nesse exemplo que a gente colocou, a importância da resignação, que também torna o nosso fardo mais leve. Lembrando que resignação não é simplesmente se abandonar aquilo que nos acontece. Não. Resignação, e aí tem uma oração que eu acho muito interessante, né? Que ela fala que sobre resignação, né? Que é aceitar aquilo que a gente não pode mudar, mas ter coragem de mudar o que pode. Então, o limite da resignação é justamente esse, né? É a gente entender, compreender que determinadas coisas a gente pode e deve mudar. E é importante que a gente faça esse esforço de mudar, sim. É importante que a gente busque a espiritualidade. É importante que a gente, sim, acredite na nossa cura, inclusive física, né? Que muitas vezes acontece e quando a gente olha para trás, muitas vezes aconteceu. Mas em determinados momentos, em certas situações, a gente entender e aceitar que algumas coisas não podem ser modificadas e que elas têm um motivo para isso. E a gente fazer esse exercício de aprendizado, né? Então, resignação, na realidade, é isso. E para a gente fechar nessa reflexão, a gente não poderia esquecer da importância da prece, a eficácia da prece. Está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, em que, inclusive, cita um trecho de Jesus: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. E aí a gente já falou da fé, né? Nem tudo que a gente pede é o melhor para a gente, mas sempre que a gente pede uma ajuda divina, ela vai vir da forma que deve vir. Então, quando a gente entra em oração, entra em prece, eleva o nosso pensamento, num momento de alegria, de agradecimento, ou num momento de dificuldade, pedindo uma intercessão, sempre que a gente pedir, a gente, com sinceridade, com fé, a gente vai ser atendido. Nenhuma prece, ela deixa de ser ouvida e deixa de ser atendida. Nenhuma prece com sinceridade, né?
E mais do que isso, a prece, a oração, ela é um mergulho em níveis mais elevados de energia. E nesse mergulho, a gente também recebe uma bênção que é, de certa forma, um equilíbrio da nossa energia, um equilíbrio do nosso pensamento, um equilíbrio dos nossos sentimentos. É um banho de energia, levando embora muitas vezes energias que são deletérias para o nosso corpo espiritual, para o nosso corpo físico também. E lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, tem uma mensagem muito bonita, que é a última mensagem, né, uma das últimas, ou a última mensagem, sobre a eficácia da prece, ou a importância da prece, que eu destaquei um trecho, só um trechinho, né, para a gente finalizar aqui, que é o seguinte: caminhai, caminhai pelos caminhos da prece, e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Vossas palavras não poderão definir essa aventura, que entrará por todos os poros. Tão viva e refrescante é a fonte que se bebe quando se está orando. Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas. Olha que bonito, né? A gente está falando da prece não só para intercessão, mas a própria prece em si, o próprio momento em que a gente eleva o nosso pensamento, ela já nos transporta para uma dimensão superior, de forma que até mesmo os nossos sofrimentos, as nossas dores, são esquecidas por um momento. E a gente se coloca num plano diferenciado, muda a nossa perspectiva. E quando a gente volta, se a gente realmente entrou nesse plano mais elevado, quando a gente volta, o problema ele não vai desaparecer de uma hora para outra, mas a gente volta transformado, a gente volta modificado de tal maneira que quando a gente olha para aquele problema, a gente olha sob uma perspectiva diferente, menos dura, mais leve. O fardo se torna mais leve também. E, obviamente, a oração ela tem um poder também de modificar determinadas situações. Mas aí, para a gente falar sobre a eficácia da prece, seria uma outra palestra para a gente falar só sobre isso, né? Que tem muita coisa, muito importante, né? E é importante também a gente exercitar, né? Às vezes a gente esquece disso que tá à nossa disposição, né? Tá muito próximo de nós, que nós podemos fazer em qualquer lugar e às vezes a gente esquece disso. Então, é um pouquinho, né, dessa reflexão que a gente traz aqui para essa noite de hoje, sobre essa mensagem que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo Espiritismo, Cristo Consolador, e fala sobre o jugo leve, né? E aí, novamente, eu repito aqui para a gente fechar: vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma mensagem interessante para esse momento de Natal, né, natalino, onde se comemora o nascimento de Jesus. E novamente eu reforço a importância da gente trazer esses ensinamentos de Jesus e fazer essa reflexão da importância desses ensinamentos na nossa vida para tornar a nossa vida mais leve, mais serena, a nossa mente mais serena, o nosso coração mais tranquilo. Jesus tem esse poder, mas é importante que a gente abra esse espaço na nossa vida para que esses ensinamentos de Jesus possam repercutir no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração também. Então, essa é a mensagem dessa noite de hoje. Um Feliz Natal para todos, que possamos aproveitar esse momento para nossa reflexão. E a gente encerra, então, essa conversa, essa reflexão dessa noite
com a nossa oração, novamente mantendo os nossos pensamentos elevados, agradecendo. Então, Senhor, agradecemos essa oportunidade de podermos estar aqui compartilhando essa ceia desses ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que com tanto carinho, com tanto amor, se dedicou a todos nós, trazendo essas mensagens de esperança, mensagens de fé, para que possamos caminhar de forma mais serena, de forma mais tranquila, de forma mais amorosa, caminhar rumo à elevação espiritual, rumo à perfeição espiritual. Que esses ensinamentos possam repercutir em nossos corações. Agradecemos, Senhor, a toda a espiritualidade amiga que sempre está presente nesses momentos de reflexão, de comunhão, e pedimos que essa paz, essa energia, essas vibrações de amor possam entrar no lar de cada um que está assistindo essa palestra, mas a todas as pessoas que têm boa vontade no seu coração, mas também as pessoas que precisam de uma palavra de alento, as pessoas que estão perdidas, as pessoas que estão em sofrimento, que todas elas possam receber essas vibrações do Mestre Jesus, de toda a espiritualidade amiga, conduzindo a todos nós, a todos os nossos irmãos, conduzindo a planos mais elevados de existência, pacificando os nossos corações, pacificando as nossas mentes, trazendo mais esperança aos nossos corações. Que o Senhor possa ficar conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Muita paz a todos e uma boa noite.